Qual é a importância do Campeonato Carioca? Qual o significado? Pelo que eu sei, para o Fluminense é muito importante, que eles vão fazer um livro, inclusive um vídeo, né, para comemorar o Campeonato Carioca sobre o Flamengo esse ano. O Bonfatti, o Campeonato Carioca, ele perdeu a sua importância, claro, como todos os campeonatos estaduais, mas você é a favor da extinção do Campeonato Carioca? Cara, eu acho que acabar, porque o que acontece? O Campeonato Carioca ele é feito para arrecadar fundos para sustentar aqueles clubes menores. Isso é óbvio. As federações vivem de dinheiro, né, do dinheiro dos direitos de transmissão, que a Goebbels, vende por uma fortuna, repassa uma ninharia para os clubes, mas mal ou bem é aquele pingadinho e é a loteria deles todo ano, né, de jogar contra o Flamengo para ter uma participação na bilheteria para reforçar o caixa. Então, esse é o único objetivo. Em termos de premiação para o clube, ele não acrescenta nada. Eu acho que chega a 1 milhão ou 2 milhões o prêmio, se eu não me engano, que foi aquela briga que... Então, o troço é irrisório, é troco. É troco. A premiação pelo título do estadual é troco. Ela não representa nada, ela não incentiva nada. E se fosse uma premiação que incentivasse a você a manter a sua base, a investir nas categorias, deveria ser permitido aos clubes disputarem a seu bel prazer a disputar o campeonato com times alternativos. Né? Então, é uma coisa muito política e, ao longo desses anos, ela veio perdendo seu glamour, não existe mais glamour algum, né? Taça Guanabara, e isso se torna aí para o Fluminense, para vender um... Porque, na realidade, o que é deles aí? É glamour? É importância? Não, é botar um produto para arrumar um cascalho, que os caras têm que se virar, entendeu? Eles têm que se virar, porque faz isso aí, o torcedor vai comprar, aquele torcedor, mas o que significa um livro e um vídeo sobre uma conquista do estadual de 2022? Porra! Né? Aí ele olha para o outro lado da rua, tem um cara ali que conquistou a América, conquistou a Taça do Brasil, está indo disputar um Mundial, e esse pensamento pequeno ele continua impregnando a maioria dos clubes no Brasil, e principalmente do Rio de Janeiro, né? Que eles estão preocupados com o Flamengo, eles não estão preocupados com eles só estão preocupados com o Flamengo. Né? Na verdade, você falou uma coisa super importante, que eu acho que o Campeonato Carioca, na verdade, ele é tábua de salvação de time pequeno. Ele na verdade, não se presta absolutamente nada. Antigamente, ele tinha aqueles confrontos que, inclusive, você via jogadores no Bangu, no São Cristóvão, no Madureira e tal, e esses caras iam para outros times, para um Cruzeiro, para um São Paulo, para um Palmeiras. Esses caras eram feras, assim, absurdas, né? E hoje em dia são os jogadores de aluguel que jogam 2, 3 meses no máximo, né? Durante o período do Campeonato Carioca, porque eles não vão nem para a Série B. 40 mais, né? 40 mais, 35 mais. 35 mais, entendeu? 35 mais. E aí, quer dizer, assim, perdeu totalmente o sentido como negócio e, na verdade, é só para preencher uma lacuna política que esses presidentes de federação têm, né? É uma máquina. Mas aí entra um outro tema, né? A gente chegou à conclusão aqui, eu acho que é uma conclusão que quase todo mundo tem. Se você falar com qualquer um aí, tu quer ganhar o Campeonato Carioca? Quero ganhar, mas o Campeonato Carioca, tanto faz. Só que na hora do vamos ver, se a gente não ganha o Carioca, é triturador de técnico, né? Qual o peso carioca no atual, principalmente para o Flamengo, para os times mais organizados, para o Fluminense? Que peso tem esse negócio? Cara, entra a paixão do torcedor. A paixão do torcedor ela é predominante aí nessa coisa de querer ganhar o Carioca, de querer ganhar o estadual. Vamos lá, em termos de premiação, nada. Em termos de projeção nacional e internacional, nada. Preparativo para os grandes campeonatos, ok. Né? Laboratório para os seus jogadores que estão ascendendo das divisões inferiores para a divisão principal.
ok. Mas entra a paixão do torcedor que quer ganhar o título estadual. Quando você tem um confronto onde você tem aquela percepção que seu time, em termos de elenco, de qualidade, é superior aos demais, você cria aquela responsabilidade e obrigação de ganhar o campeonato. E as federações, na verdade, a Liga, né, ela deveria trabalhar a respeito de uma proposta de calendário que desse a essas equipes a possibilidade de ter um calendário cheio por quase um ano, né, fazendo competições mais regionalizadas, que já foi falado aqui, e permitindo essas equipes que tivessem a sua sobrevivência e não o Campeonato Carioca. Na verdade, os times grandes poderiam fazer entre si, no máximo seis equipes, os 4 grandes, mais um Volta Redonda da vida, ou uma outra equipe que se qualificasse, fazer lá um torneiozinho rápido de preparação, de confronto, para que eles entrassem no Campeonato Brasileiro com um ritmo de competição. Basicamente isso. Mas falta coragem para os nossos dirigentes, falta coragem para as federações se entenderem num outro tipo de torneio, possa eliminar do nosso calendário o campeonato regional. É muito também da pressão da torcida. Quer dizer, as equipes como o Flamengo, e até agora o Fluminense também já está começando a cair nessa real, não dão tanto valor assim para o campeonato carioca, né? Equipes como Botafogo e Vasco, que estão ainda no nível mais baixo, não vão ganhar absolutamente nada no ano, né? Muito difícil. O Vasco não consegue ganhar nem na segunda divisão, quer dizer. Então, equipes como essa valorizam demais um campeonato carioca. Pode ser que eles ganhem, porque, sei lá, o Flamengo vai estar envolvido, o Flamengo e o Fluminense não estão envolvidos com Libertadores. O Flamengo vai estar cheio de torneios e coisas, mas naquele calendário ali, os 4 primeiros meses do Flamengo, o Flamengo está cagando para o Campeonato Carioca, né? Se ele tiver que fazer uma opção de botar time titular no Campeonato Carioca ou jogar contra o Independente Del Valle, ele vai jogar contra o Independente Del Valle e ferra esse Campeonato Carioca. Pode ter até ali um clássico que ele vai botar o time em reserva. Não há nenhuma hipótese de ser diferente disso e não há como criticar. O Flamengo pode, num determinado momento, perder um jogador, ter um jogador lesionado, ter um jogador desgastado e tal. Aí vai para uma final contra um Fluminense, ou contra um Botafogo, ou contra um Vasco, perde o jogo e pronto. É técnico, tudo é jogado fora por causa de um torneio sem qualquer tipo de expressão. Quer dizer, a gente não tem maturidade, na verdade, né? Todo isso que a gente falou aqui, dessa memória emocional que a gente tem, né, de Flamengo jogando contra as equipes cariocas e tal, ela está trazendo dos nossos pais, para os nossos filhos, e a gente vai carregando esse tipo de sentimento, mas que, na verdade, não vale absolutamente nada para o Flamengo, e não vale nada para o futebol brasileiro esse tipo de competição, concorda? Eu concordo. Só achei assim, o Flamengo ele tinha que se posicionar de forma mais contundente nesse sentido de botar um time alternativo ali, porque lá atrás, já que a gente está falando de memórias antigas, lá atrás tinha um campeonato de aspirantes, que era um campeonato paralelo ao campeonato principal, onde jogadores que estavam encostados em seus clubes, eles faziam uma preliminar dos jogos, e era o campeonato de aspirantes, não era sub-23, não. Eram jogadores maduros mesmo, já cascudos, rodados, mas que não estavam sendo aproveitados. E se o Flamengo, né, tiver como jogar com um time alternativo, e a gente sabe que esse time alternativo do Flamengo ele vai ser um time forte, a torcida vai comparecer, porque a torcida do Flamengo é apaixonada. Então, essa questão de renda, de público, de vender o Campeonato Carioca não vai ser arranhada a imagem, né? E só acho que não é correto ter que, tu trazer e colocar um Arrascaeta, um Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol, né? Os nossos jogadores em si, para estar colocando a bola em dividida com jogadores do Volta Redonda hoje, do Macaé, então acho que é uma Resende, acho isso é uma temeridade, cara. Não é questão de vocês estão muito assim, estão muito. Cara, o futebol é um negócio, cara. Futebol é um negócio. Então não é para, vou colocar expor. É mais ou menos, tu pegar e fazer uma exposição de joias, num local não adequado. Então. Não é soberba. A palavra vocês estão muito soberbos. Não é soberba. O time do Flamengo hoje é uma equipe, é uma máquina,
é uma máquina para gerar renda. Não estou falando máquina de triturar o adversário, não. É uma máquina em prol de processar a marca Flamengo, jogando, trazendo títulos e gerando renda. Então, essa máquina ela tem que ser colocada em uso em locais adequados. E o Campeonato Carioca não é esse local adequado. Então, e tem outro detalhe, né, Bonfatti? Olha só, você vê, a gente está falando aqui, o Paulinho está dizendo, participar com o Sub-23 e jogar alguns clássicos. Ele cita o Boa Vista, cita que ele é um... É o Boa Vista, Boa Vista lá de Saquarema. É o Boa Vista, porque o que acontece é que o campeonato do Carioca é tão distorcido que as equipes pequenas elas se matam jogando dentro e fora. Agora, quando vai jogar com os times grandes, é dada a benesse para esses times grandes de jogar todas no Maracanã, praticamente, ou todas em São Januário, ou todas ali no Engenhão, porque você não faz a equidade dos confrontos. Então, por quê? Pegar o Flamengo, que é um monstro de fazer renda, e botar para jogar lá com Boa Vista é quase que um crime em termos de negócio, né? Mas a competição fica prejudicada porque as equipes não são colocadas sobre a mesma paridade de confronto. Então o Flamengo vai jogar Boa Vista no Maracanã com o mando de campo do Boa Vista, o que é um absurdo, né? Mas é porque é lamentável, né? Esse tipo de competição. É uma competição que efetivamente não deveria existir. E aí é aquele outro ponto que você já citou, que vale a pena ir com o Sub-23, time B ou time C. E aí eu vou falar uma coisa que também você colocou. Olha só, o Campeonato Carioca, o contrato de transmissão do Campeonato Carioca é na ordem de $1 milhão, tá certo? 15 milhões, 3 milhões de dólares, né? 15 milhões de reais. É a televisão. A parte da premiação é de 2 milhões de reais, ou seja, menos do que 500 mil dólares, tá certo? Então, o Flamengo, em termos de arrecadação, que não seja de bilheteria, tem aí a possibilidade de arrecadar talvez 3 milhões e meio de dólares, tá certo? Com o Campeonato Carioca, se ele fecha o contrato com 15 milhões, porque a Globo não queria nem pagar os 15 milhões. O Flamengo estava pedindo 23 e a Globo não queria nem pagar 15, queria pagar 7, 8. Mas vamos admitir que seja 15 milhões. Pô, só a Supercopa, que são 2 jogos, já dá 2 milhões de dólares e tal. Quer dizer, a grande força do Flamengo não seria a transmissão. O Flamengo teria que abrir mão da transmissão, quer dizer, no valor que tem, mas, em compensação, continuaria tendo os estádios cheios, ganharia menos e, enfim, poderia aí arrecadar alguma coisa, tá certo? E não desgastar a equipe. Então, quer dizer, eu não sei, o Flamengo, para abrir mão, basta ele não assinar o contrato com a federação, com respeito à parte de transmissão. Olha, eu boto o time que eu quiser. Eu vou botar ou Sub-23, se eu quiser entrar com o time titular, o Casca Grossa, o Malvadão, eu vou entrar, mas eu não assino esse contrato, ou vou assinar e vou receber menos. Vou receber a mesma coisa que o Vasco recebe, ou até menos. Mas eu não vou botar, dado esse calendário que a gente tem, a gente não pode esquecer o calendário. Tudo tem a ver com o calendário e com quanto essas coisas rendem. Pô, 4 meses, cara. 4 meses. 4 meses com essa merda desse estadual, cara. Pois é, são 4 meses com o estadual e, enfim, o Flamengo pode... O Flamengo pode dizer, eu abro mão do contrato TV. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aí com o contrato TV. Ou então eu transmito pela Flá TV, porque agora tem a lei do mandante, eu transmito o jogo pela Flá TV e pronto, se vocês não quiserem transmitir, tá certo? E ferrem-se. Carioca é preparativo, não é aquilo que eu te falei, é para dar ritmo a quem está fora de ritmo e é para ceifar as joias. Né? Não esquecendo que em janeiro temos a Copinha, que a Copinha, o Flamengo joga com sub-20 para poder usar o sub-23 no Carioca.